Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar aí mais um semestre, né? Ainda nesta condição em que estamos. Vamos verificar até quando iremos assim, tá? Seguindo aí, pessoal, pela matéria que eu registrei quanto ao semestre anterior, nós vamos dar sequência e agora iniciando o artigo 280 do Código Penal, ok? Então vamos a ele, vamos iniciar então esse semestre, bom retorno a todos e vamos trabalhar um pouquinho, porque o semestre é longo e nós temos ainda bastante matéria aí a ser desenvolvida, tá bom? Então seguindo, vamos começar. O artigo 280 do Código Penal trata lá do crime contra a saúde pública, né? Porém definido como medicamento em desacordo com receita médica. O artigo 280 do Código Penal, cada um de vocês apanha o código aí, vamos lá. Diz assim, ó: fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica. Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica. A pena é de detenção de 1 a 3 anos ou então multa, ok? Vamos lá. Nós estamos tratando de estudo de crimes que tem como objeto jurídico a saúde pública, tá? Deixamos isso já mencionado lá no final do semestre passado, portanto, trataremos de ilícitos que têm como tutela, como proteção exatamente este bem jurídico, saúde pública, ok? Então o legislador começa lá, vamos observar aí os elementos formadores do artigo 280 para que possamos delimitar o alcance dele. O legislador começa com um elemento objetivo, né? Uma ação nuclear, um verbo, fornecer. Se você observar, o fornecer, o fornecimento, tem como significado dentro deste tipo legal o de entregar a alguém, ou vender, doar, enfim, colocar à disposição de qualquer pessoa. Seja este fornecimento, pelo que vocês observaram aí dos termos sinônimos, né? Seja esse fornecimento a título oneroso ou a título gratuito. Cuidado, tá? Então pode ser até a título gratuito que se forneça a substância medicinal. Não tenha como referência que só comete o crime, só é sujeito ativo aquele indivíduo que trabalha numa farmácia, tá? Não é esta a finalidade, até porque lá geralmente são todos eles a títulos onerosos. E o legislador aqui no fornecer significa dispor, colocar à disposição de alguém, portanto, de qualquer forma, mediante um pagamento ou gratuitamente, ok? Então, o fornecer aí significa exatamente isso. Você entregar, vender, doar, colocar à disposição de qualquer pessoa, ok? Logo em seguida, o legislador vai lá e diz: fornecer substância medicinal. A substância medicinal, pelo que vocês observam na leitura do tipo legal, é o objeto material do crime, ok? E o objeto material, todos sabem, né? É aquele sobre a qual recai a conduta do agente. Logo, o sujeito ativo tem como referência aí, dentro do tipo legal, a substância medicinal. Portanto, substância medicinal é o objeto material do crime, definido aí no artigo 280, medicamento em desacordo com receita médica. E o que vem a ser a substância medicinal inserida no tipo legal? A substância medicinal é aquela substância destinada à cura, à melhora, ao controle, à preservação ou até mesmo
ao tratamento de uma enfermidade. Portanto, a substância medicinal aí inserida, ela serve como referência para aquela pessoa que é portadora de uma doença e visa a cura dela, ou aquela pessoa que não é portadora da doença, mas pretende prevenir a doença, ou para que a pessoa venha a melhorar a doença ou controlar a doença. Portanto, substância medicinal é bastante amplo o significado aí. Em resumo, substância medicinal nada mais é do que o remédio fornecido a alguém a título oneroso ou gratuito. E é óbvio que quando alguém busca um remédio, adquirindo ou mediante uma doação, ele o faz exatamente para prevenir, para curar ou para tratar uma doença, ok? Essa é a finalidade, por isso que o crime é contra a saúde pública. Então, fornecer substância medicinal em desacordo. E o que significa o em desacordo? Em desacordo, um termo muito simples de entender, significa de forma divergente, de forma contrária àquela prescrita pelo médico. Portanto, diz respeito aí, quanto ao medicamento, quanto à substância medicinal, quanto ao remédio, diz respeito à sua espécie, quantidade ou qualidade. Então veja, é crime do artigo 280 do Código Penal, ainda que fique demonstrado, porque não é necessário isso, mas na defesa do cliente, ainda que fique demonstrado que a pessoa que forneceu o medicamento ainda melhor, tá? Não importa, tá? Mesmo que na prática demonstrado que aquele que forneceu era melhor do que o que o médico receitou, quem tem condições de fazer isso é somente este profissional da saúde, porque aquele medicamento pode apresentar alguns princípios ativos que são cientificamente melhores para aquele tipo de doença, mas é o médico que pode definir se para aquele paciente, aquele medicamento que foi fornecido por uma terceira pessoa, não vai, apesar de ser melhor, não vai causar no organismo daquela pessoa específica, daquele paciente específico, um outro problema, uma outra doença ou gerar uma outra condição de saúde até pior do que aquela que o paciente é portador. Por isso que só o médico é que pode verificar as condições do paciente e qual é o melhor princípio ativo para aquele paciente em decorrência daquela doença em que ele está portando. Portanto, se comparar um medicamento com outro e ficar demonstrado que os princípios ativos daquele medicamento que foi fornecido para aquela doença específica é até melhor, ainda assim há o crime, porque é o médico que vai verificar. Ele indicou um outro medicamento, porque os princípios ativos daquele outro medicamento demoraria, por exemplo, mais tempo para fazer efeito, mas não traria nenhuma contraindicação àquele paciente. Não geraria ele um outro problema de saúde. Portanto, só o médico pode fazer isso, só o médico pode fazer essa análise. Nenhum outro profissional da saúde pode fazê-lo, tá bom? Veja que o legislador diz fornecer substância medicinal em desacordo, né, com receita médica. Logo, o que se leva em consideração aí é o princípio ativo, tá? Então veja, pode ser que o médico prescreva um medicamento com um nome dado por um laboratório A, B ou C. Mas ele vai à farmácia e aquele medicamento custa, sei lá, R$500. E aí o farmacêutico vira para ele, ou o vendedor, né, o balconista da farmácia, vira para aquele cliente e diz assim para ele, olha, esse aí que o médico prescreveu eu não tenho, eu tenho o genérico dele, ou seja, tem o mesmo princípio ativo dele, mas é mais barato. O que o médico prescreveu, que tem lá um nome dado por um determinado laboratório, esse custa 500. O genérico custa 100, o valor dele é 100. O princípio ativo de um e do outro é idêntico, não alterem absolutamente nada. Nesta situação, o farmacêutico ou o balconista da farmácia não comete crime, o fato é atípico. O que se leva em conta é
o princípio ativo e não o nome do medicamento, ok? Isso é importante. Outro ponto relevante é que o legislador, no finalzinho da definição da conduta ilícita, ele menciona receita médica. Logo, pessoal, o que significa isso? A norma não alcança as receitas prescritas por dentistas, por psicólogos, por enfermeiros e etc. Ou seja, por qualquer outro profissional da saúde, não há adequação ao 280 do Código Penal. Porque o legislador diz, é receita médica e não receita odontológica e assim por diante. Logo, só há o fato típico se houver ao fornecimento de substância medicinal em desacordo com a receita prescrita por um médico. Se for prescrita por um dentista, por um psicólogo, por um enfermeiro e etc., não há tipicidade dentro deste artigo, ok? Outro ponto importante, antes da gente analisar aí a questão da receita médica propriamente dita, e se por acaso o farmacêutico entender, né, se o farmacêutico entender que a receita está errada? Isso pode acontecer, né? O farmacêutico apanha lá e fala assim, nossa, que estranho isso aqui. Qual que é o seu problema? O que o médico disse que você tem? Né? Qual foi o diagnóstico que ele realizou em você? Ah, foi isso, isso e isso. Ele fala, nossa, mas esse remédio aqui, esse medicamento que ele prescreveu não tem nada, essa substância medicinal não tem nada a ver com isso. Algo está errado aqui. Então veja, o farmacêutico ou o vendedor de remédios da farmácia ou qualquer outra pessoa, não precisa especificamente ser o farmacêutico ou o funcionário da farmácia, tá? Vamos falar disso daqui a pouquinho, observa que tudo indica ter o médico cometido um erro ao prescrever aquelas substâncias medicinais. Pode acontecer, tá? Nada impede que isso ocorra. Ainda assim, o médico pode entregar aquele medicamento que está na receita, ou o médico pode entregar outro? Esse é o questionamento. Veja, pessoal, se vocês derem uma observadinha lá no regulamento do Departamento Nacional de Saúde, você vai lá no artigo 254, tá? E eles orientam como se proceder diante desta situação. Tá? Qual é a obrigação do farmacêutico, do vendedor de remédio ou de qualquer outra pessoa? É imediatamente consultar o profissional da saúde, consultar o médico. Tá? E aí vai verificar, olha, estou aqui atendendo tal pessoa com a receita que você prescreveu e aqui está dizendo tal coisa. Achei estranho, é esse mesmo medicamento? Tá? E aí o médico pode retificá-lo, tá? Corrigi-lo, dizer, não, eu me equivoquei, tá? Manda ela voltar aqui que eu vou prescrever o medicamento correto. Ou estou prescrevendo aqui o medicamento correto, já estou pedindo para alguém levar aí. Esse é o primeiro procedimento. Ou então o médico responder que sim, aquele é o medicamento sim. E ele, óbvio, diante dessa situação, ele vai assumir o risco das consequências advindas dali para frente, ok? E aí vem o questionamento, professor, pera lá, e se o médico não for localizado? Também muito comum. Ligou lá, não atendeu, no consultório não atendeu, nos telefones que tem lá na receita médica não foi atendido, no celular dele não está atendido. Imagina, está lá numa cirurgia, naquele exato momento, e não consegue falar, você não consegue ter acesso ao médico. E aí, quem estiver fornecendo o medicamento precisa verificar se trata de uma situação de urgência. Se não for uma situação de urgência, tá? Aí a pessoa é orientada a retornar no médico numa outra oportunidade. Se for uma situação de urgência, aí o farmacêutico, o balconista ou qualquer outra pessoa pode efetuar a correção desta receita, que se assim o fizer, ele estará no estado de necessidade, se presente aqueles requisitos de estado de necessidade que nós vimos lá na parte geral do Código Penal. Aí é óbvio. Então, você vai falar assim, mas aí uma pessoa leiga pode fazer a correção da receita, né? Porque qualquer pessoa pode, né?
Uma pessoa leiga, então, pode fazer isso? Geralmente, isso não acontece na prática com uma pessoa leiga, né? E se for com a pessoa leiga, geralmente ele não vai fazer a correção da receita. Mas nada impede, desde que fique provado, demonstrado, que aquela situação era uma situação de perigo iminente àquela pessoa, porque aí ele está diante de uma situação de estado de necessidade e a questão vai ser resolvida quanto à exclusão da ilicitude, ok? Finalizando aí os elementos do tipo, no finalzinho o legislador menciona receita médica. E o que vem a ser a receita médica? Nada mais é do que a prescrição, né? Escrita, elaborada e firmada, ou seja, assinada por médico. Por médico. Gravem bem isso. Acabei de dizer, nenhum outro profissional da saúde pode fazê-lo. E se o fizer, pode sim fazê-lo, mas se o fizer, não há o crime do artigo 280 do Código Penal. Nesta receita médica, que é prescrita, né, assinada pelo médico, ele vai indicar ou o nome do medicamento, ou ele vai indicar os princípios ativos, o preparo do medicamento que deve ser adquirido pelo paciente. E uma vez prescrito esta medicação, prescrita quais são estas substâncias medicinais, elas não podem de forma alguma ser alterada ou modificada de maneira alguma, a não ser pelo próprio médico. Ainda, volto a repetir, que fique demonstrado que aquela outra que foi fornecida em substituição à prescrita pelo médico tinha um efeito mais rápido, melhor. Tá? Ainda assim há o crime, porque o que se leva em consideração é a análise individual do paciente. E só quem pode fazer isso é o médico. Ok? Tranquilo? Entenderam? Daí então fica mais fácil agora. Analisamos os elementos que compõem aí o tipo legal. Vamos verificar quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. O sujeito ativo eu já deixei claro nas outras orientações que eu passei. Né? O sujeito ativo é a pessoa que fornece o medicamento. Normalmente, por isso que a gente usa muito a farmácia, normalmente é o farmacêutico ou o funcionário da farmácia, que não tenha esta formação, né, de farmacêutico, mas trabalha dia e noite neste ramo, portanto, comercializando medicamentos. Então, na prática, geralmente, ou é um farmacêutico ou é um funcionário de uma farmácia quem pode figurar como sujeito ativo, mas nada impede ser qualquer outra pessoa. Então, imagine que você tenha ido até um consultório médico, passou lá por uma consulta, ele pediu alguns exames, tá? Você voltou, né, no retorno com os exames em mãos, ele analisou os exames, já tinha feito a anotação lá na sua ficha de atendimento, de todos os sintomas que você descreveu a ele, com a análise de todos os exames que ele pediu, ele vai lá e diz o seguinte: olha, a medicação, as substâncias medicinais são A, B, C e D. Ok? Prescreveu, tá lá. Te entregou, dobra, bateu o carimbinho, assinou, receita médica. Você pega aquele documento e vai até uma farmácia. Geralmente é assim que funciona. Tá? E a hora que você chega na farmácia, o funcionário da farmácia ou o farmacêutico verifica, vai lá e fala o seguinte: olha, todos esses remédios, os 4 prescritos pelo médico, ficam em R$ 1.200. Você fala, pelo amor de Deus, me dá essa receita aqui, eu não tenho R$ 1.200. Aí você passa numa segunda farmácia, numa terceira, numa quarta, todas elas o valor gira em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500. Não tem condições nenhuma das farmácias de adquirir o medicamento. Você vai para casa, triste, desanimado. Chegando lá na casa, vem a vizinha. Tá? Ô, fulano, você foi lá no médico, o que ele falou que você tem? Eu tenho tal coisa. Prescreveu aqui 4 remédios, eu não tenho condições de adquiri-los. Aí vem a vizinha curiosa, apanha a receita médica e diz: olha, desses 4 aqui, 2 eu tenho em casa. Não esses aqui, mas eu tenho uns ali em casa que vai fazer o mesmo efeito desses 2 aqui. Já te alivia no orçamento.
Quer que eu busque para você? Aí a pessoa vai lá e entrega. Isso é o fornecer. Veja que qualquer pessoa pode fazer isso. Geralmente, normalmente, isso ocorre numa farmácia. Tá? Mas nada impede que uma outra pessoa, inclusive leiga, que é pior ainda, faça isso. Portanto, sujeito ativo, qualquer pessoa. Tá? Não foquem, não fiquem imaginando que o sujeito ativo é só o farmacêutico ou o funcionário de farmácia. Qualquer outra pessoa. Isso pode acontecer, inclusive, no ambiente familiar. Tá? Um tio, uma irmã, uma prima, enfim, tá? Qualquer pessoa. Sujeito passivo, sempre o Estado, né? É óbvio, a vítima aí no caso, além do Estado, que tem interesse na tutela desse bem jurídico, é a pessoa a quem o remédio é fornecido, ok? Isso não tem dúvida nenhuma. O artigo 280 do Código Penal, pelo que vocês já conseguiram observar, é um crime de perigo abstrato, tá? É um crime de perigo abstrato e não de perigo concreto, ou seja, você não precisa provar a existência do risco, do perigo, basta a pessoa fornecer. Só o fornecimento, só a entrega do medicamento, da substância medicinal em desacordo com a receita médica, já consumou o crime. Então ele é de perigo abstrato e é crime formal. A única questão que é preciso tomar cuidado é que é necessário, lá no inquérito ou no processo, durante a instrução processual, ficar demonstrado, provado que a substância está em desacordo com a receita. Então precisa fazer a apreensão da receita médica original, tá, e do medicamento. E submeter a receita e o medicamento a uma análise pericial, para que fique demonstrado, olha, esse remédio que foi fornecido, ele não contém todos os princípios ativos daquele prescrito pelo médico. Precisa fazer essa prova, tá? Portanto, isso é feito geralmente por perícia. Isso é importante. Mas você não precisa demonstrar que aquela pessoa correu um risco efetivo. O crime é de perigo abstrato. O simples fato de você fornecer já está consumado o crime, já gera a situação de perigo. Não precisa nem ele ter ingerido aquele medicamento. Já está consumado o crime. É formal e de perigo abstrato. A única coisa que você precisa é provar, demonstrar que o medicamento fornecido está em desacordo com aquele prescrito pelo médico na receita. Tá bom? Outro detalhe importante, o artigo 280 do Código Penal é um crime doloso quanto ao seu caput, tá? E a forma culposa, ela também é permitida, ela é admitida, mas ela vem no parágrafo único. Então, no caput, o crime é culposo, tá? Então, veja, culposo, é doloso, desculpa. Sendo um crime doloso lá no caput, tá? E na maioria das vezes ele ocorre dessa forma, não a pessoa, o sujeito ativo, não consegue ler, né, porque está escrito de forma ilegível, né, um garrancho lá, letra de difícil compreensão, tá? Entende-se que nesta situação não há o dolo, mas aí, como ele admite a forma culposa, ele pode responder a título de culpa. Então imagine vocês a seguinte situação: a pessoa vai ao médico, ele prescreve lá as substâncias medicinais que devem ser ingeridas dentro de seus devidos prazos, tá? E aí a pessoa vai até uma farmácia, que é o comum, e a hora que chega na farmácia, o vendedor lá pega a receita e vira ela de um lado, vira ela do outro, chama um terceiro, junta 3, 4 pessoas tentando interpretar o que o médico escreveu ali. Aquilo você já fica arrepiado, né? Você fala, meu Deus, será que eles vão me entregar, vão me fornecer a medicação correta? E aí eles olham na prateleira, olham de novo na receita, e aí decidem entregar o medicamento. E prova-se depois que, na verdade, aquele medicamento foi fornecido de maneira contrária ao prescrito. Tá? Nesta situação, é perfeitamente possível identificar que não houve erro daquela pessoa ou daquelas pessoas, porque elas não compreenderam o que estava escrito. Qual é o correto a fazer? É de novo fazer o contato com o médico. Tá? É assim que determina a legislação. Entra em contato com o médico, tá? E questiona, olha, estou aqui com a receita do senhor fulano de tal, da senhora fulana de tal,
e eu não consegui interpretar, ler, entender o que está escrito aqui. E aí o médico pode, por telefone, falar o que é, ou pedir para que o paciente volte, aí ele vai fazer isso digitado, ou ele vai melhorar a letra e etc. Tá? Quando ele não faz isso e ele acha que o medicamento prescrito é A, quando na verdade é B e ele vende o A, aí o crime recai na sua forma culposa e não na dolosa. Então, na dolosa significa que a pessoa verificou a receita e sabe que aquilo que ele está fornecendo não tem o mesmo princípio ativo do indicado pelo médico. Essa é a questão. Tá? Aí ele responde pelo caput do 280, porque ele forneceu a substância sabendo desde o início que ela não correspondia à real. Tá bom? Se houve uma negligência ou uma imprudência, ou até mesmo, dependendo da situação, uma imperícia, né, se for o caso do farmacêutico, aí recai no parágrafo único, que é a modalidade culposa, que a pena é menor. A pena aí é de detenção de 2 meses a 1 ano. Tá? E o parágrafo único, o legislador só diz lá, se o crime é culposo, como ele faz em todos os ilícitos, quando admite a forma culposa. Outro exemplo de forma culposa, além dessa questão dele não conseguir ler, né, porque ao não conseguir ler, não há ele age em erro, lembram-se disso, né? O erro elimina o dolo, por isso que ele não responde por dolo, mas responde a título de culpa, no exemplo dele não conseguir ler a receita. Tá? Por que ele vai responder culposamente? Ele vai responder culposamente porque ele, ao ler a receita, ele achou que o que estava prescrito era o A, quando na verdade era o B, e ele forneceu o A. Portanto, ele agiu em erro, e o erro sempre elimina o dolo. Lembram-se, o erro excusável e o inexcusável. Você tem que verificar que tipo de erro é esse, tá bom? É perfeitamente possível, dependendo do tipo de erro que cometeu aquele indivíduo, que ele responda a título de culpa. Se ficar demonstrado que o erro é um erro excusável, aí ele não responde nem a título de dolo, nem a título de culpa, ok? Você volta lá no artigo 20 do Código Penal, e aí você resolve essa questão. Na modalidade culposa do parágrafo único, não é uma questão de erro do indivíduo, tá? Mas sim de negligência, por exemplo, de descuido do agente, né? Então veja, é muito comum você chegar nos grandes centros, numa farmácia bastante movimentada, e o funcionário está ali, ele pegar 2 ou 3 receitas ao mesmo tempo, tá? Tem 3 pessoas ali no balcão, ele qual é o seu? A receita, qual é o seu? A receita. E ele pega uma cesta e ele vai lá pegando o medicamento, colocando dentro da cesta. E na hora de fazer a distribuição, ele acaba colocando um medicamento que não era, trocando um medicamento com o outro. Nessa situação, é óbvio, vai caracterizar aí a forma culposa do artigo 280. E uma série de outras situações. Mas geralmente se dá por negligência, tá bom? Em relação ao artigo 280, pessoal, incide aquela causa de aumento que nós verificamos, tá? Se você for verificar, lá no artigo 285, ele estabelece lá que aplica-se a esses crimes, inclusive ao 280, aquela mesma regra que nós verificamos de causas de aumento expostas lá no artigo 258 do Código Penal, tá? E quais são elas? Lembram-se? Veja, se o indivíduo, se o sujeito ativo agiu culposamente e desta ação culposa, porque o 280 admite a forma culposa, resulta lesão corporal à vítima, a pena é aumentada de metade. Se resulta morte, lembram-se dessa regrinha? Aplica a pena do homicídio culposo aumentada em 1/3. Não é que ele responde por homicídio culposo, ele continua respondendo pelo 280 na forma culposa, mas aplica-se ao parágrafo único do artigo 280 a pena do homicídio culposo e sobre a pena do homicídio culposo um aumento de 1/3, ok? Se a conduta do agente, se o sujeito ativo agiu de forma dolosa ao fornecer o medicamento em desacordo com aquele prescrito pelo médico,
e dele resultar lesão corporal, agora de natureza grave, incluindo a gravíssima, que é doutrinária, a pena será aumentada de metade. Se resultar morte, a pena será aplicada em dobro. A pena lá do 280 caput será aplicada em dobro, ok? Acho que em relação ao 280, o que tínhamos de relevante é isso, tá? Avançando um pouquinho, vamos para o 282 do Código Penal. Se não houver tempo suficiente para concluí-lo, a gente, no próximo encontro, segue na sequência dele. 282 do Código Penal trata agora um assunto importante de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. E o 282 é definido da seguinte forma: exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal, ou excedendo-lhe os limites. Tá? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? E aí o parágrafo único vai lá e diz: se o crime é praticado com o fim de lucro, vai se aplicar cumulativamente a pena de multa. Ok? Então vamos lá, vamos fazer uma análise disso. Pessoal, por que o artigo 282 do Código Penal define condutas praticadas por pessoas que não são médicos, dentistas ou farmacêuticos? É uma forma de proteger esses profissionais? Pessoal, não é bem isso. A justificativa desta incriminação, ela tem como referência que, como se trata de saúde pública, de saúde das pessoas, essas 3 profissões, elas exigem um conhecimento técnico, teórico, bastante aprofundado. Tá? Tanto é que vocês podem ver que a parte prática, né, a parte prática de qualquer uma dessas profissões, só vocês verificarem em qualquer curso de medicina, de odontologia ou de farmácia, tá? Eles têm um laboratório ou laboratórios imensos, né? Onde eles passam a boa parte do período de estudo exercendo ali a questão prática junto com a teórica. Tá? E por que disso? Porque trabalha-se com seres humanos, portanto precisa aprofundar bastante o conhecimento. Logo, é necessário anos de estudo para que a pessoa tenha condições de fazê-lo de maneira eficaz, competente. Por isso que o poder público fiscaliza constantemente essas profissões: medicina, odontologia e farmácia. Daí a razão da existência deste crime, ok? Esta é a justificativa que vocês encontram quanto a essas 3 profissões, delas estarem inseridas aí no artigo 282. Então veja, o legislador começa lá com o tipo objetivo: exercer. Quando ele menciona exercer, gente, ele coloca lá que o exercer nada mais é do que praticar de forma constante e reiterada essas profissões, essas atividades. Quando você exerce alguma coisa, você o faz constantemente. Logo, significa que não há o crime se o indivíduo exerce um ato de médico, de dentista ou de farmacêutico uma única vez. Ou em períodos esporádicos, uma agora, outra daqui 4, 5 anos, enfim. E dependendo ainda da situação, às vezes é uma situação de urgência, de necessidade, aí o fato é considerado atípico, ok? Importante, essas profissões, elas são regulamentadas por lei, tá? Portanto, só podem exercê-las quem está autorizado pelos seus conselhos competentes. Conselho de Medicina, Conselho de Odontologia, Conselho de Farmácia. E cada um desses conselhos tem uma legislação própria. Né? Então você pega lá o Conselho de Medicina, ele é regido lá pela Lei 3.268 de 1957. O Conselho de Odontologia, Lei 4.324 de 64. O mais novinho é o Conselho de Farmácia, tá? Que é regido lá pela Lei 9.120 de 1995.
Essas profissões são regidas por lei, há normas rigorosas quanto a isso. Tá? Então veja, quem exerce essas profissões ilegalmente significa o seguinte, olha, para exercer, primeira coisa importante, no artigo 282, na prática, tá? Para exercer a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, a pessoa precisa ter um conhecimento disso. Ou um conhecimento prático, ou um conhecimento até mesmo técnico. Então imagine, quem exerce legalmente não é então qualquer pessoa. É sim qualquer pessoa, desde que dotada de algum conhecimento na área. Para vocês entenderem isso. Exerce legalmente, eu vou usar a medicina que é o primeiro aí, mas vale para todos, para a gente ficar repetindo as 3 profissões. Exerce, por exemplo, ilegalmente a medicina, aquela pessoa que iniciou o curso, frequentou o curso de medicina durante 2, 3, 4 anos, 5 anos, mas não conseguiu concluí-lo. Então ela adquiriu durante esse período algum conhecimento técnico, não conhecimento suficiente, mas ela adquiriu algum conhecimento. Ou então ela concluiu o curso, mas não colou o grau. Adquiriu conhecimento técnico e prático. Tá? Ou ela concluiu o curso, mas o curso não era reconhecido pelo MEC. Portanto, ela não recebeu autorização para isso, para exercer essa profissão. Ou um outro exemplo, tá? A pessoa nunca frequentou uma faculdade, mas ela era técnica em farmácia, em enfermagem, ou era enfermeira, ou enfermeiro. E durante alguns anos, ela trabalhou em hospitais, junto a profissionais da área médica, tá? E com o tempo, com a prática, e de forma autodidata, ela foi aprendendo. Veja, nunca frequentou um curso de medicina, nunca frequentou um curso de odontologia, nunca frequentou um curso de farmácia, mas trabalhou durante 15 anos numa farmácia. Desde os 15 anos de idade ele trabalha na farmácia. Ali com o farmacêutico, passando as orientações, ele procurando, lendo e etc. Com o passar do tempo, ele aprende a profissão. É óbvio que sem autorização para exercê-la. A mesma coisa, dentista. Você vai a um dentista, ele tem lá um assistente, né, uma pessoa que o auxilia